O Jornal Taguacei hoje está fazendo uma matéria, hoje é dia 20 de novembro e hoje é o dia da consciência negra. E eu estou aqui com um companheiro viridiano, que é um companheiro que luta muito pela classe racial, que é uma luta de longos anos, e a luta dele, que já foi secretário de governo na gestão Agnello Queiroz, e hoje nós vamos falar sobre a questão dessa penumbra que a questão da raça negra passa. Bom dia, Viridiano. Bom dia, Jeová. Bom dia ao jornal. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso, velho. Eu conheço muito a sua luta, e uma luta que vem de longos anos, desde que eu te conheço. Como é que você vê hoje, por exemplo, os ataques que comemoram o Dia da Consciência Negra? Jeová, você sabe que assim, nós vivemos quase 400 anos da escravização da população negra, e foi um processo muito doloroso para o povo negro, e só depois de muita luta, né, só em 1988 que nós conseguimos, né, a nossa liberdade de acabar com o processo de escravização dos negros no Brasil. Só que esse processo ele deixou resquício, né? Para você ter uma ideia, a gente tem pouco mais de 120 anos, é um período histórico muito curto, e isso demora tempo, né, para que a sociedade possa assimilar. Então, assim, hoje nós ainda vivemos resquício desse processo, né, que a sociedade brasileira viveu. Quer dizer, os negros ainda estão na base da pirâmide, né? Tem os menores índices de escolaridade, ocupa os piores cargos, né? Seja principalmente na iniciativa privada. Assim, os negros são os mais pobres ainda, e durante o processo do governo do presidente Lula, que elaborou e apresentou e colocou em prática vários programas que deu oportunidade à população negra a ter ascensão social. Mas hoje nós ainda estamos vivendo, né, num processo, ainda tem muito racismo, muita discriminação e muita injúria racial que ainda acontece no nosso país. Nessa conversa nossa, nós vamos ter aí praticamente 8 perguntas. Muito né? bem. Essas perguntas nós vamos falando. A outra coisa tem uma lei que foi criada em 2011. Você vê diferença para o povo negro se compararmos antes e depois da promulgação da lei? Muita, porque antes o racismo ele era praticado, né, abertamente, né? Por exemplo, eu mesmo sofro até hoje, mas assim, você não podia andar num ônibus que você era achincalhado, tinha várias piadas, né, colocando a questão negra. Por exemplo, eu com a minha esposa mesmo, que ela é negra, mas ela tem a pele um pouco mais clara do que a minha, assim, eu sofri vários racismos, várias pessoas, né, falando que ela não deveria ter casado comigo, porque eu era negra, ela podia arrumar coisa melhor. Então, assim, era muito explícito, né, a questão do racismo. Claro que hoje, com a lei ela deixou muito claro, né, o crime de racismo e o crime de injúria racial, que pode dar até 3 anos de cadeia. Então, ainda existe o racismo, mas uma questão mais velada. As pessoas, claro que agora com esse novo momento que nós estamos vivendo aí, que é um processo de retrocesso, né, onde o governo de ultradireita assumiu o poder, os racistas eles estão mais aflorados, né? Assim, eles estão se declarando mais, estão confrontando mais, mas não resta dúvida que a lei ela melhorou muito, né, a situação da população negra no Brasil. Você que milita muito na Ceilândia, Viridiano, como é que você vê a questão da população negra na Ceilândia, Taguatinga? Há muito o que fazer ainda? Claro, Jeová. Porque assim, Brasília se você for para outras cidades, né? Por exemplo, eu estive em Fortaleza e em vários locais, os bairros eles são misturados, né? Eles são misturados.
Brasília não, você sabe a classe social ou até a cor da pele, dependendo do local que você mora. Então, a população negra, ela está localizada nas cidades mais pobres do Distrito Federal. Você pega Estrutural, São Sebastião, Ceilândia, Samambaia, Recanto da Zema, onde praticamente 70% da população é a população negra. E quando você vai descendo ali para o centro de Brasília, por exemplo, Cruzeiro, Guará, próprio Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul, a população negra vai desaparecendo. Então existe um apartheid, né, aqui em Brasília. E se a gente for ver as pesquisas, o maior número de pessoas desempregadas são os negros, principalmente as mulheres negras. Vamos falar agora das pesquisas. Exatamente. Então são as mulheres, são os negros e principalmente as mulheres. Bom, as pesquisas aqui que você está dizendo aí, Veridiano, as pesquisas mostram que o negro ocupa os piores cargos no mercado de trabalho e geralmente ganha menos do que os brancos. Como mudar esta realidade? Ó, Jeová, eu acho que, assim como eu estava te falando, o governo do presidente Lula, ele deu alguns passos, né, para poder acabar com essa desigualdade. Primeiro, assumiu que o Estado brasileiro é racista. Então, quando você assume que o Estado brasileiro é racista, você tem que elaborar políticas públicas, né, para poder combater o racismo e incluir a sociedade brasileira. A sociedade brasileira na sociedade negra. Então, programas como ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida, né, o próprio Bolsa Família, ele deu uma melhorada nas condições, né, da população negra. Então, assim, eu acredito que nós temos que avançar mais, né? Por exemplo, tem uma lei aí que garante o percentual de 20% dos negros nas universidades públicas. Isso fez com que desse um avanço, né, onde as universidades públicas brasileiras tinham 1% de negros, isso contando o pessoal que vinha, os filhos de militares, de adidos militares que vinham da África. Então isso deu um avanço. Hoje nós estamos chegando quase a 16% da população negra nas universidades. Então, quando você melhora a questão dos estudos, né, que a população negra tem mais acesso à educação, isso faz a cultura, isso faz com que ocorre uma ascensão social, né? Uma ascensão social onde os negros podem ocupar cargos, seja na estrutura privada, seja fazer concursos públicos, ser professor, ser advogado, ser juiz, né? Então isso melhora as condições de vida do povo. Então eu sou daqueles que acreditam que só o processo da educação, investir pesado na educação, principalmente na educação básica e no ensino fundamental, para que a população negra possa ter base, né, para poder chegar à universidade, e aí num período longo nós vamos conseguir melhorar as condições dos negros e das negras no Brasil. Veridiano, você tem uma militância de longos anos, né, desde que você mora aqui na expansão do Setoró. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho enquanto agente social e a sua defesa que você trata sobre a questão racial. Eu comecei a minha militância política no programa, na luta por moradia, né? Porque assim que eu cheguei aqui em Brasília... Você participou dos Incansáveis? Participei dos Incansáveis, participei principalmente acompanhando a minha mãe, né, que nós viemos da Vila do Iapeí. Eu tinha 12 anos quando cheguei aqui e eu sempre acompanhava ela nas reuniões dos Incansáveis. Aí depois eu me casei, né, assim, casei muito novo, casei sou casado até hoje com a Badia, né, que é minha esposa, uma lutadora. Tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, né, todos criados, graças a Deus. Todos 2 são sargento da PM, pessoas que são concursados. Então eu comecei a participar, né, nos Incansáveis. Depois que eu casei, eu percebi que quem casa quer casa, né? Então eu comecei a participar do movimento dos inquilinos. E aí, a partir do momento que eu comecei a participar do movimento dos inquilinos, outras portas foram se abrindo, né? Eu percebi que não era só a luta por casa, mas a luta pela melhoria da cidade, do bairro, luta pela melhoria da cidade, luta por melhoria
do estado, né, que eu vivo, que é o Distrito Federal, luta por melhoria... Gestão pública. Exatamente, a melhoria do país. Então, para você influenciar na política do país, você tem que ingressar num partido político. Aí eu me ingressei, em 1983, eu me ingressei no Partido dos Trabalhadores, participei também da fundação, no Partido dos Trabalhadores eu participei da Comissão do Negro, que existia a Comissão do Negro, aí participei de vários cargos, né, no Partido dos Trabalhadores, no Diretório Regional, e também... Você chegou a presidir o PT? Por 2 mandatos, né, presidiu o Partido dos Trabalhadores. E aí, Jeová, depois que eu já tinha essa militância, meus filhos já criados, para você ter uma ideia, até por isso que eu digo que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, assim, eu fico até um pouco emocionado quando falo, porque, assim, nós vamos até falar sobre me ajudou muito sobre isso, porque a partir do momento que até 2002, 2003, eu não tinha terminado o ensino fundamental. Aí depois eu comecei a estudar, né, fiz EJA, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e fiz faculdade, eu fiz um curso de História. E aí o curso de História, ele abriu a minha mente, né, muito para essa luta, né, de combate ao racismo, porque o meu trabalho final que eu fiz, a pesquisa eu fiz sobre, eu quis fazer uma relação entre a Constituição de 1991, né, que foi aquela da Programação da República, com a Constituição de 89. E aí eu percebi que esse processo da escravidão no Brasil, ela contribuiu muito, né, para ter a Proclamação da República. Então a minha pesquisa se fez isso. Depois eu fiz um curso. Você foi a fundo na história. Isso, mas eu precisava aprofundar mais. Aí o que eu fiz? Fiquei sabendo que tinha um curso de pós-graduação na UNB, e aí eu fiz um curso de pós-graduação em História da África. Então, esse curso ele me abriu ainda mais a minha mentalidade, conhecimento, né, para poder fazer essa luta. Então, assim, desde então a gente vem participando de vários movimentos, né, aí em prol, né, da luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial. Ferdinando, você acabou de falar da questão do governo. O Dia Nacional foi instituído em 2011. Estava sob o governo do PT, que é um governo de esquerda. Agora estamos no governo de direita, que é um governo Bolsonaro. A diferença da questão racial para o governo do PT para o governo de hoje? A diferença é um abismo, né? Um gritante. Porque é o seguinte, no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós vivemos um processo de ascensão, né? de reconhecimento e de elaboração de políticas públicas, onde essas políticas públicas ela promovia a ascensão dos negros, né, e o reconhecimento do racismo. Então, assim, a gente pode, eu já citei anteriormente, mas vários programas, eles beneficiaram a população negra. Por que beneficiaram a população negra? Porque, como você mesmo falou, a população negra é a população mais pobre. Então, quando você adota políticas públicas que melhora a vida dos pobres, você está melhorando a vida dos negros. Então, o governo do presidente Lula, com o programa, com vários programas que foram elaborados, com a questão da assinatura da Lei 10.639, que combateu o racismo, com a política de cotas na universidade, com o ProUni, com o FIES, com o programa Minha Casa Minha Vida, ela, com o financiamento Com isso o negro foi para a faculdade, teve ascensão social, né? Teve ascensão social e inclusive aprovou, né, no governo da presidente Dilma, uma lei que garante a política de cotas também nos concursos públicos. Então, hoje os concursos públicos para órgãos federais, ele garante um percentual de 20%, né, da população negra. E aí, por exemplo, criou uma secretaria de promoção da igualdade racial que tinha um status de ministério. Isso fez com que vários estados brasileiros também criassem secretarias,
onde os municípios também criaram Os secretarias. negros lutaram mais. Exatamente. Isso fez com que houvesse um Militaram reconhecimento. Se muito. você vê hoje, por exemplo, inclusive essa questão do cabelo, se você vê, antigamente a população negra, principalmente as mulheres negras, era direto fazendo, né, alisamento de cabelo. Hoje as mulheres negras, elas assumem a sua negritude, né? Então houve aumentou a autoestima da população negra. Por exemplo, aqui no Distrito Federal foi criada a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né? Você foi um secretário? Eu fui um secretário durante dois anos, e nós criamos aqui o Disque Racismo, criamos vários programas, né? Por exemplo, combater o racismo infantil. Então foram criados vários programas. E esse governo que aí está, ao contrário do presidente Lula, ele está acabando, né, com tudo isso, e está estimulando o racismo, está estimulando a morte, o assassinato de jovens negros. Por exemplo, no governo do presidente Lula tinha um programa que era Juventude Viva, né? Era um programa que combatia o extermínio dos negros. Não sei se você sabe que infelizmente no Brasil ainda aqui morrem 60 mil pessoas por ano, e desses 60 mil pessoas, pelo menos 70% assassinados são jovens negros nas periferias. Do Brasil. E esse governo ele estimula esse processo. Se você vê as declarações recentes agora do coronel e do coronel deputado, eles colocam o seguinte, que tem que matar os negros mesmo, porque os negros são aqueles que tem fuzil na mão, que tem... Então, assim, hoje existe um estímulo do racismo e um estímulo do genocídio da população negra. Então, é como se fosse uma política de Estado para poder exterminar os negros brasileiros. Então, a diferença ela é enorme. Então, assim, quando você tem um processo de ascensão de políticas públicas, agora você tem acabar com as políticas públicas e estimular o racismo, o preconceito, a desigualdade e o extermínio da população negra. Então é inegável que há uma diferença muito grande, que nós nunca vivemos, depois do processo de democratização, nós nunca vivemos um processo tão ruim para a população negra que nós estamos vivendo agora. Peraí, você falou muito na questão mais assim a nível nacional. Eu queria que você falasse um pouco também aqui no caso do Distrito Federal. Como você está vendo o governo Ibanez Rocha para o segmento da questão raciais? Eu vejo o seguinte, que ele simplesmente não avança em nada. Quer dizer, tem um recuo, né? Um recuo que não é daqui do período do Ibanez, mas já do Hollenberg, quando o Hollenberg acabou. O Hollenberg já recuou. Já recuou, o Hollenberg acabou com a Secretaria, né, de Promoção da Igualdade Racial. Por exemplo, agora o Ibanez, ele permanece, né, inerte. Inerte, ele permanece a mesma coisa. Agora, teve uma questão positiva que aconteceu, que foi de iniciativa da deputada Arlete Sampaio, que ela aprovou na Câmara Legislativa a política de cotas para concurso público no Distrito Federal, porque era uma lei federal, então só valia nos órgãos federais. Então agora a deputada Arlete, né, apresentou o projeto, os deputados votaram. Está aprovado? Já foi aprovado. Já foi sancionado? E o governador sancionou. Então é uma questão extremamente positiva, né, em relação a isso. A Arlete tem trabalhado, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Arlete. Pois é, então é um negócio assim que é positivo. Então, ao mesmo tempo que ele acabou com a secretaria, que a gente não vê, né, política de combate ao racismo, a gente não vê outro tipo de política, mas ele sancionou, foi um avanço, ele sancionou a lei que inclusive o nosso governo ele não teve coragem de mandar um projeto para a Câmara, mas o Ibanez ele sancionou a lei. Então foi um avanço, mas assim, o Distrito Federal, como eu te falei, a população negra ela vive mais segregada, né? Porque não existe muito uma mistura
né, da população negra com a população não negra, porque os ricos, os brancos ricos vivem lá no Lago Norte, no Lago Sul, né? E a população negra vive na periferia da cidade. Por exemplo, nós temos aí quase mais de 200 mil desempregados. Quando você vai ver essa população, ultrapassa 60%. 60%, né, são negros que estão desempregados. E os negros que conseguem emprego, eles recebem menos do que os não negros. E as mulheres negras ainda é pior. Então, tem que haver políticas públicas para poder, num período bem curto, né, da história do Distrito Federal e do Brasil, a gente ir diminuindo, né, essa diferença e chegar num patamar que a gente não precisa mais ter política de cota, não precisa, né, que já existe uma equidade, né, entre a população negra e a população não negra. Peridiano, para nós aqui do Jornal Taguacei é um grande prazer hoje, no Dia da Consciência Negra, falar com você, e você deu uma aula aqui, e eu estou sempre aberto para aquilo que você quer falar. E eu queria deixar aqui para despedida de você, te agradecer, e que você fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais e fique à vontade. Jeová, eu até falei para você quando você me convidou, falei assim, poxa, Jeová, é um desejo meu, eu sempre tive esse desejo de dar uma entrevista, né, pro Taguacei. E assim, mas demorou, mas eu acho que foi muito boa, porque foi um tema, né, um tema muito relevante, um tema atual, né, que nós, né, estamos vivendo. Então, assim, o que eu queria... Estamos lutando. Assim, o que eu queria dizer é que eu sou daqueles que vejo que as políticas de cotas, né, várias políticas que têm adotadas pelos governos e tal, elas têm que ser de um ponto de vista transitórias, né, porque nós temos que passar dessa fase, né? Eu acho que o Brasil tem que passar dessa fase e realmente a gente construir uma igualdade, né, de verdade. Então, assim, e eu acredito muito que o caminho para a gente conquistar isso é através da educação. Então, acho que a partir... Não tem outra saída. Todos os caminhos têm que passar pela educação. Não tem uma outra saída, Jeová, principalmente para nós, né, que somos negros, que somos pobres. Não existe uma outra saída para a gente se não for através da educação. Eu acho que se a partir do momento que o Estado brasileiro investir na educação, né, na educação que eu falo em todos os sentidos, né? Iguais. Então, seja lá no ensino básico, no ensino fundamental, nas universidades, eu acho que a população negra ela vai ter uma ascensão e a gente não vai mais precisar de políticas compensatórias para poder melhorar a situação do povo brasileiro. Então, assim, eu queria te agradecer, dizer que foi muito satisfatório estar aqui conversando com você e dizer que estou à disposição para qualquer outra oportunidade, um outro tema que você queira falar. Muito obrigado. Obrigado a você.